Nós estamos satisfeitos, irmãos, alegres com o nosso Deus, por mais um dia do Senhor, mais um culto, né? Que nós nos reunimos aqui para prestar ao Senhor. Tivemos hoje a EBD, onde aprendemos mais uma porção da boa palavra do Senhor. E agora o nosso culto, em que nós prestamos então a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler hoje do versículo 1 até o versículo de número 11, iniciando aqui a nossa série de exposições no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler então do 1 até o 11. Como de costume, eu vou te pedir para manter sua Bíblia aberta nesse texto, para nós acompanharmos aí o que temos da parte de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Senhor, louvado e engrandecido para sempre seja o teu santo e glorioso nome. Adorado, reverenciado seja o Senhor e só o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu até aqui, pelos louvores cantados. Obrigado, Senhor. Agora, Senhor, o Senhor esteja conosco, Deus, também durante a ministração da Tua santa palavra. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor toque, Deus, nosso coração e mente nesse momento, para que possamos compreender, Deus, verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Senhor. Que o Senhor abençoe também as crianças que vão ter o tempo delas ali, tempo de aprendizado também da Tua palavra, Deus. Que seja um tempo também abençoador, de crescimento para elas também, Senhor. E que tudo isso, Deus, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Meus irmãos, durante 3 anos nós percorremos o Evangelho de Lucas e nós caminhamos com Cristo ali desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Nós somos expostos aos ensinamentos preciosos ali do nosso Senhor Jesus, contemplamos os milagres, ouvimos as parábolas, vimos a cruz de Jesus, onde o Senhor se entregou de modo sacrificial por nós, né? E nos alegramos ao final com o túmulo vazio, quando fomos expostos à milagrosa ressurreição do nosso Senhor
Jesus. No final do Evangelho de Lucas, Lucas relatou para a gente o Cristo ressurreto sendo elevado aos céus ali diante dos olhos dos seus discípulos. E ele finaliza com uma frase interessante, mostrando para a gente que o povo de Deus, então, perseverava no templo, né? Eles estavam continuamente ali no templo, louvando ao Senhor. Ali parece, então, que a história chega ao seu ápice, né? Ao seu ponto máximo. O Senhor Jesus cumpriu sua obra, venceu a morte e foi exaltado. Mas não é o fim, né? Ali não é o fim. O mesmo autor que escreveu o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, é quem nos conduz agora nessa segunda parte da sua obra, nesse segundo volume, vamos dizer assim, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Desde o começo dos séculos, a igreja ela vem reconhecendo Lucas como o autor dessas duas obras. Isso não é um detalhe irrelevante, não, nós vamos ver isso daqui a pouco mais detidamente. Então, o que nós temos aqui diante de nós não é um livro isolado, mas nós temos aqui uma continuação direta daquilo que nós vimos estudando durante 3 anos, então. A continuação, a consequência da obra do nosso Senhor Jesus, pós, então, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus, que agora governa do céu, né? Governa lá do céu, ascendeu aos céus com seu corpo e tudo, agora governa de lá, e age aqui na igreja por meio do Espírito Santo, conduzindo o seu povo, expandindo o reino de Deus, cumprindo exatamente o que havia sido prometido. Nós entramos então numa nova etapa de uma mesma história. História que começa com Jesus, então, ministério terreno do nosso Senhor Jesus, e que continua então por meio do seu povo, por meio da sua igreja. O nosso propósito hoje, então, será lançar um olhar mais contextual ao livro de Lucas. E aí eu peço a paciência dos irmãos aqui, porque a gente precisa estabelecer algumas bases importantes aqui nesse começo, né? Talvez vai ser muita informação no início, mas são informações que são fundamentais para a gente entender onde é que nós estamos entrando e por onde que nós vamos caminhar aí nos próximos meses. Meses, né? Assim, talvez nos próximos anos, dependendo de como que o Senhor nos conduzir. Aí, então, nós estamos iniciando não apenas um livro novo, mas uma nova fase dessa história que nós, então, acompanhamos até aqui. Segunda fase, vamos dizer assim, dessa mesma obra de Deus. Como que ela começa, então? Como que começa o relato para a gente dessa nova fase? Olha o que diz, então, novamente, os versículos 1 e 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Logo no primeiro versículo, então, o autor, ele faz menção a um livro anterior que ele havia escrito. É isso que ele está dizendo. Escrevi o primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Ou seja, que livro é esse? Que primeiro livro é esse que ele está se referindo? O Evangelho que leva o seu nome, então. E aí ele se dirige aqui a um certo Teófilo, né? E surge a pergunta, então, né? Quem é esse tal de Teófilo? E quem está escrevendo, né? A gente já está dando o spoiler aqui desde o começo, porque graças a Deus nós não somos uma igreja liberal, né? Nós cremos sim que foi Lucas que escreveu o Evangelho, coisa que tem muita gente que tem dúvida e nega ainda, mas assim, não tem ninguém sério que deva ser levado em consideração que nega isso não. Geralmente quando você vê alguém negando isso daqui, é uma pessoa que você não precisa dar muita ideia porque ele está falando não. Mas para a gente estabelecer bases históricas aqui, olha só, no segundo século da igreja, mais precisamente no ano de 175, o cânon muratoriano é uma lista de todos os livros da Bíblia, vamos chamar assim, né? Sendo bem reducionista aqui, uma das primeiras, ele cita o seguinte, abre aspas,
Entretanto, os Atos de todos os apóstolos foram escritos em um volume. Lucas o destina ao excelentíssimo Teófilo. Fecha aspas. Desde então, de o ano 175 depois de Cristo, já temos um relato então confiável de alguém entendendo que o autor desse livro é Lucas. E por que a gente fica assim, precisa fazer isso? Porque não há dentro do texto o nome do autor. Você tem nas cartas paulinas o apóstolo Paulo, ele dizendo, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor e tudo mais, ele se dirigindo e dando nome em algumas cartas, não em todas. O Evangelho de Lucas, como os demais evangelhos, também não tem o nome do autor, e o livro de Atos não tem o nome do autor. Então, a gente precisa fazer um estudo da história da igreja, da tradição da igreja, para a gente descobrir quem é esse autor. É por isso que a gente se vale, então, desses documentos. Depois, em 185, cerca de 10 anos depois do cânon muratoriano, Irineu de Lyon, ele corrobora essa mesma ideia. Ele escreve também afirmando que o autor do Evangelho, então, que o autor do livro de Atos e também do Evangelho de Lucas é exatamente o Lucas, o famoso médico amado, que é citado nas cartas paulinas. Já no início do 3º século, Clemente de Alexandria, Orígenes e Tertuliano, autoridades aí da igreja, eles afirmam Lucas como sendo o autor do Evangelho e do livro de Atos. Então, ou seja, nós temos aqui, sim, base histórica suficiente para definir Lucas como sendo esse autor. Enfim, agora, olha o que a gente tem lá no Evangelho de Lucas. Então, quem se dirige a Teófilo como excelentíssimo é Lucas, o autor do Evangelho que leva o seu nome. Agora, olha o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Olha como que começa. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Assim como no início do livro de Atos, o autor se dirige a um certo Teófilo, no início do Evangelho de Lucas, o mesmo autor se dirige, então, ao mesmo Teófilo, o que cria, então, para a gente uma unidade entre esses dois livros. Se eu sei que Lucas escreveu o Evangelho, a mesma estrutura está no começo do livro de Atos. Eu sei, então, que Lucas também escreveu o livro de Atos, inclusive dirigindo ele ao mesmo destinatário. Agora nós já entendemos quem é o autor. Quem é Teófilo? Quem é esse sujeito? Uma tradução direta e literal mostra para a gente que o nome Teófilo ele é derivado de duas palavras gregas. Vai aparecer no slide aqui para vocês. Theos, que é Deus, e Philos, ou Philos, que é amigo. Ou seja, Teófilos significa amigo de Deus. Bonito o nome, né? Fica aí de dica para quem, né, apanha o Rubens aí, ainda dá tempo de mudar, tá? Apesar do nome ser muito significativo, irmãos, a gente não sabe nada sobre Teófilo. Apesar desse nome bonito, a única coisa que a gente sabe é o nome. O que se imagina é que Teófilo fosse um homem rico que, de alguma forma, encomendou a escrita sobre a vida e o ministério de Jesus, bem como o desenvolvimento da igreja para seguir na sua catequese. Ou seja, provavelmente um cristão, possivelmente gentio, até mesmo por causa do nome, um nome de origem grega, né? Não é um nome de origem semita, hebraico, um nome de origem grega. Provavelmente um cristão gentio, recém-convertido, que estava sendo instruído na fé,
conheceu ali o caminho, como o cristianismo era chamado no começo, né? Era chamado de o caminho, começou a ser instruído e precisava de mais informações, precisava de mais coisas. Então ele encomenda esse livro. Por que a gente fala aqui sobre catequese, né? Porque o termo grego traduzido por instruído, lá em Lucas 1, é o catequel, de onde vem exatamente a nossa palavra catequese, que significa instrução, que nada tem a ver com a Igreja Católica. A gente ouve catequese, né? O povo até arrepia, isso é catolicismo. Não, gente, isso é uma palavra que significa instrução, que existe, inclusive, no catolicismo, como a tradição cristã, e existe em diversas outras tradições também. O que acontece é que as tradições protestantes, com o tempo, foram se afastando de uma boa catequese e o nome virou quase um sinônimo de um palavrão, né? Mas de forma nenhuma. Por que a gente pensa e cogita que Teófilo fosse um homem rico? Porque, irmãos, produzir um material desse porte, naquela época, era algo caríssimo. Era uma coisa, assim, não era barato, tá? O papiro era muito caro. Papiro é o quê? O papel da época, né? Hoje você tem aqui um papel bonitinho e tudo mais. Naquela época era um processo mais bruto mesmo, de pegar ali o vegetal, né? O papiro vem de um vegetal, tipo como se fosse um bambu, alguma coisa assim, né? E ir prensando aquilo ali, fazendo as tiras e prensando, fazia meio que aquela massa, depois cortava aquilo bonitinho, punha para secar, para poder escrever e tal, né? E era muito caro, não era uma coisa barata. Apesar do papiro ser bem mais barato do que o pergaminho, que era pele de animais, o pergaminho era literalmente o couro de um animal, que era todo processado ali para poder escrever, mas assim, ainda assim era muito caro. E necessitou também de Lucas uma pesquisa, né? Ele mesmo diz isso lá no começo do Evangelho de Lucas: olha, eu fiz uma pesquisa acurada. Ou seja, o que Lucas fez então? Ele saiu batendo de porta em porta, perguntando, pesquisando. Ele acompanha o apóstolo Paulo durante as suas viagens também, mas tem muita coisa que Lucas relata ali que provavelmente, com certeza, Paulo não sabia, a não ser por uma revelação sobrenatural do Espírito Santo, né? Então Lucas com certeza faz um trabalho ali, de fato, de ir atrás de Maria e perguntar: olha, como é que estava lá aquele dia em que o anjo apareceu, né? O que você falou, como é que o anjo respondeu? E isso faz todo sentido, irmãos, porque essa comunidade cristã nesse começo está todo mundo muito próximo, né? Estão próximos, estão convivendo ali, e há uma tradição oral muito forte também que ajudou Lucas então a fazer esse compilado. Isso pensando no Evangelho. Pensando no livro de Atos, grande parte do que está relatado no livro de Atos, Lucas acompanhou. O livro de Atos ele é dividido, primeiro, capítulo 1 até o capítulo 12, o personagem principal ali é o apóstolo Pedro. As histórias giram em torno do apóstolo Pedro. No capítulo 9 aparece o apóstolo Paulo. Do capítulo 12 em diante, o apóstolo Paulo ele toma proeminência ali, do restante todo do livro, são as histórias que estão acontecendo no contexto da participação do apóstolo Paulo. E é interessante porque, num determinado momento do livro de Atos, o autor ele começa a usar o pronome nós. Antes ele começa a contar a história, como se fosse no passado, e aconteceu isso, e eles fizeram, e eles foram. Aí num determinado momento ele começa a dizer assim: e nós viajamos, e nós vimos isso. Ou seja, no momento da narrativa, num ponto da narrativa, o autor ele é incorporado a essas missões paulinas. E quem que a gente encontra fazendo isso no livro de Atos? Lucas, o famoso médico amado. Então, toda essa pesquisa que foi encomendada gastava dinheiro, gastava tempo, recursos. É por isso que a gente imagina, então, que Teófilo fosse um cristão recém-convertido, que estava sendo catequizado, ou seja, instruído nas verdades do Evangelho, e que encomenda esse livro de Lucas para que ele tivesse, então, mais informações. E é uma coisa, enfim, fascinante, né, irmãos? Porque naquele contexto, começo da história da igreja,
alguém ter nas suas mãos um relato completo, como Lucas fez, era uma coisa extraordinária que era para poucos, tá? A gente tinha, assim, uma grande tradição, os evangelhos começaram a ser espalhados, mas muito mais tardiamente, né? Então, era algo, de fato, especial que a igreja incorporou, a tradição da igreja incorporou e espalhou, e por isso nós temos hoje o Evangelho de Lucas em mãos. Tendo estabelecido isso, então, irmãos, a gente volta lá só para pensar no que Lucas disse, né? No capítulo 1 do seu Evangelho, do livro de Atos, que escreveu o primeiro livro relatando tudo o que Jesus começou a fazer. Eu acho interessante ele falar isso, começou a fazer e a ensinar. Essa palavra é fundamental, porque nos ajuda a entender o que nós vamos ver aqui no livro de Atos. Se o Evangelho registrou o que Jesus começou a fazer, o livro de Atos mostra para a gente o que ele continuará fazendo agora por meio da sua igreja. Ou seja, há inclusive uma discussão sobre o nome do livro, né? Porque Lucas não colocou esse nome, não foi ele que escreveu lá Atos dos Apóstolos, né? E há quem pense que o nome não condiz com a realidade do livro, né? Porque quando você lê assim, Atos dos Apóstolos, você imagina que quem são os personagens principais que estão agindo ali? Os apóstolos, né? Mas não é, de forma alguma. Nós temos, Tiago é morto logo no começo da história, Tiago já vai de arrasta, depois Pedro fica meio assim, depois capítulo 12, Pedro fica meio sumido, e é Paulo que está o tempo todo em proeminência. Então o correto seria Atos de Paulo? De forma nenhuma, porque Paulo está agindo ali sob a direção e condução de quem? Do Cristo. O mesmo Cristo que foi o personagem central e principal do Evangelho, é o mesmo Cristo que agora no livro de Atos é o personagem central e principal. A diferença é que nos Evangelhos ele estava encarnado aqui na terra entre nós, cumprindo a sua missão, e agora no livro de Atos ele ascendeu aos céus, enviou o Espírito Santo, e é por meio do Espírito Santo que esse mesmo Cristo continua conduzindo a sua igreja. Tudo o que acontece no livro de Atos dos Apóstolos não é a expertise dos apóstolos, não é a experiência dos apóstolos, não é a sabedoria dos apóstolos, são os homens de Deus guiando a igreja de Deus, subordinados à condução de Cristo por meio do Espírito Santo. Então, são atos de quem ali? De Cristo, de Deus, do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está agindo. É o Espírito Santo que desce lá no dia de Pentecostes. É o Espírito Santo que capacita o povo, capacita os seus apóstolos, os seus discípulos, para seguir pregando o Evangelho. É o Espírito Santo que conduz. Então, você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, em determinado momento, ele diz assim: aí nós queríamos ir para tal lugar pregar, porém o Espírito Santo disse para a gente, vai para tal lugar, vá para tal canto. Ou seja, você vê a todo momento a mão de Deus agindo ali, né? Guiando as coisas. Então, enfim, é Cristo o personagem que continua aqui. Lá no versículo 3, então, nós falamos do 1 e 2, agora vamos voltar lá, Atos capítulo 1, versículo 3. Lucas já fez a sua introdução aqui ao Teófilo, e aí olha o que ele fala aqui no versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Isso daqui é muito interessante, irmãos. Após a ressurreição, Jesus permanece 40 dias com seus discípulos falando acerca do reino de Deus. Essa é uma informação que Lucas não contou no seu Evangelho. Agora ele está trazendo essa informação, que Jesus, depois de ressurreto, ele ficou mais 40 dias ali, aparecendo esporadicamente, trazendo informações sobre o reino de Deus. O número 40 nas Escrituras, irmãos, ele é um número simbólico e traz consigo muitos significados. O número 40 na Escritura, ele está geralmente associado a períodos de transição e períodos de preparação. Então, por exemplo, Moisés lá cresceu, cuidado pela filha de Faraó, e aí de repente ele mata o servo egípcio.
E a Bíblia diz para a gente que ele fugiu para Midian. Moisés tem 40 anos quando isso acontece. E quanto tempo que ele fica em Midian? 40 anos. 40 anos depois, o Senhor o chama. É depois de 40 anos, então, que ele retorna para o Egito. Agora com 80 anos, então, que ele retorna para o Egito para conduzir a libertação do povo ali no deserto. O povo peregrina no deserto durante 40 anos. 40 anos que o Senhor fez com que o povo ficasse dando voltas ali no deserto, de forma consciente, para que aquela primeira geração incrédula morresse toda, fossem todos tombando ali no deserto, e para que a nova geração, então, pudesse entrar ali na terra de Canaã. Elias, ele surge num contexto de idolatria no reino de Israel, e ele questiona, ele é levantado pelo Senhor para questionar essa idolatria, para confrontar os idólatras, sobretudo na pessoa do rei Acabe e da rainha Jezabel. E o texto diz para a gente que Elias jejua por 40 dias. 40 dias de jejum. Esqueci aqui, voltando, Moisés, quando o Senhor vai dar a Moisés os 10 mandamentos, que é o resumo da lei que vai conduzir o povo de Deus, Moisés sobe ao Monte Sinai e fica 40 dias no Monte Sinai, 40 dias em jejum, na presença de Deus, recebendo ali a lei. Então você tem Moisés 40 dias jejuando, Elias 40 dias jejuando. Quando Jesus vai começar o seu ministério, Lucas 4, o que o autor nos diz? Que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Jesus ficou lá quanto tempo? 40 dias. Então perceba, nós temos esse número como um modelo, vamos dizer assim, trazendo um significado de quê? De preparação. Todos esses homens estão passando por esse período, Israel, no caso, no deserto também, passando por um período de preparação para assumirem algo maior que está vindo, para assumirem a continuidade de algo que está vindo. Então, não é um detalhe irrelevante, né? Então, nós temos aqui Jesus 40 dias, fazendo o quê? Preparando. O texto diz para a gente, ele está aparecendo e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. O que é o reino de Deus, né? A gente fala do reino de Deus, a gente canta sobre o reino de Deus, mas muita gente não faz ideia do que está falando, do que está cantando quando fala do reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, ele diz respeito ao governo soberano do Senhor sobre todas as coisas, ao cumprimento das promessas do Senhor e à manifestação do poder redentor do Senhor no meio do seu povo. É a condução de Deus, é a forma como o Senhor soberano guia o seu povo, conduz todas as coisas, chama os seus eleitos, prepara a sua igreja. Tudo isso está relacionado com o reino de Deus. E o reino de Deus, ele iria dar continuidade por meio da igreja. É isso que nós temos no livro de Atos dos Apóstolos. E o que Jesus está fazendo então com seus apóstolos, seus discípulos, durante os 40 dias que ele está aqui na terra? Preparando, dando informações, dando instruções. Quais informações, quais instruções? De certa forma, diretamente, nós não sabemos. O autor aqui não conta para a gente, né? Mas o que nós temos? Nós temos o trabalho posterior dos apóstolos. Os apóstolos trabalharam, seguiram, ensinaram. Muitas coisas do que eles ensinaram foi escrito. Nós temos as cartas de Pedro, nós temos as cartas de Paulo, nós temos carta de Tiago. Todas essas cartas aí que trazem informações para a gente que os apóstolos não simplesmente tiraram deles mesmos. Eles receberam isso do nosso Senhor Jesus, né? Então, várias informações que são trazidas aqui, sobretudo sobre a expansão do reino de Deus, da igreja de Deus no mundo. E aí, isso vai culminar, isso vai cair diretamente no que nós temos nos versículos 4 e 5. Olha o que diz, versículo 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Olha que interessante, irmãos.
De todas as informações, vamos recapitular, 40 dias trazendo informações. Qual foi a informação que Lucas achou pertinente registrar e, obviamente, sendo conduzido pelo Espírito Santo para trazer essa informação, né? A promessa que Jesus deu de que eles deveriam ficar em Jerusalém esperando a vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo, na verdade, era uma promessa que Jesus fez ainda durante seu ministério terreno. Se você ler lá João 14, você vai ver o Senhor Jesus dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador e tudo mais. Quando que isso seria? Os discípulos estão doidos para saber, Jesus não disse, aquela coisa toda. Agora, depois da sua ressurreição, durante esse período que a gente já viu que é um período de transição e preparação, Jesus traz uma ordem direta, então, um esclarecimento direto. Fiquem em Jerusalém, não se afastem daqui e aguardem a promessa que vocês ouviram de mim. Eu já falei com vocês sobre o Espírito Santo. E aí ele diz, por quê? João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Isso daqui é muito significativo, irmãos, porque vamos lá, os discípulos já tinham o Espírito Santo? Sim, já tinham o Espírito Santo. Você vê, numa passagem dos evangelhos que me foge aqui a referência, que o texto diz que o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo, né? Eles já têm o Espírito Santo. Todo o ministério terreno do nosso Senhor Jesus, ele foi feito debaixo da condução do Espírito Santo. Você vai ler que quando o texto diz que Jesus estava em Cafarnaum, o texto diz que o Espírito de cura estava sobre ele. Está falando de quem ali? Do Espírito Santo. Quando nós somos informados lá em Filipenses que o Senhor Jesus abriu mão da sua glória, que ele se esvaziou, a doutrina da kenosis, o que acontece ali? Jesus ele abre mão de utilizar as suas prerrogativas divinas para ser conduzido pelo Espírito Santo naquilo que ele está fazendo. Então o Espírito Santo está ativo no ministério terreno de Jesus. Quando ele é batizado, o que desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba? O Espírito Santo. E ele, por ter o Espírito Santo, ele sopra isso sobre os discípulos. Os discípulos já têm o Espírito Santo. Só que há uma missão para aqueles discípulos cumprirem, que é a missão de levar o Evangelho por todo o mundo. Levar o Evangelho por todo o mundo. E para isso acontecer, eles precisariam agora, na ausência de Jesus, porque até então Jesus está com eles, tudo que eles estão fazendo, Jesus está. Qualquer dificuldade, eles conseguiam recorrer a Jesus fácil, né? Lembra de quando Jesus sobe ao monte para orar e ele leva 3 consigo, 9 ficam lá embaixo, né? Aí o texto diz que um pai chega aflito com um filho endemoniado, leva até os discípulos, imaginando, eles vão resolver o problema. Eles não conseguem, né? E aí é quando Jesus desce do monte, que Jesus diz, né? Ó, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrereis? Traz lá o menino. E expulsa o demônio do menino. Agora, eles não vão ter mais essa presença física de Jesus para recorrer quando passarem esses apertos, vamos chamar assim, né? Eles vão ser capacitados como agora? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre eles. Inclusive, eles não vão passar esse tipo de aperto, porque terão consigo o Espírito Santo, né? É legal aquela passagem lá de Atos que fala que o apóstolo Paulo expulsava demônios e tudo mais, e teve uns judeus que falaram assim, vamos fazer isso também, né? E aí tentaram expulsar um demônio, não conseguiram, apanharam, saíram correndo nu, fugindo do demônio, né? Porque não tinham a capacitação, não pertenciam a Cristo, não pertenciam ao Senhor, não tinham sido cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. É o que Jesus está dizendo aqui. Vocês precisam de uma capacitação. Ele vai partir fisicamente e eles devem esperar essa vinda, para só depois, então, de terem sido cheios, é que eles poderiam ir, então, até os confins da terra, levando a mensagem do Evangelho. A gente dá uma pausa aqui, irmãos, para entender algo para a nossa própria vida. Isso aqui é muito significativo para a gente, porque mostra para a gente, irmãos, que fazer a obra que Deus requer de nós, exige de nós paciência, exige de nós preparação, exige de nós, então, a capacidade de esperar o tempo certo das coisas realmente acontecerem. E nós
temos aquela tendência de ser 8 ou 80. Ou você é muito apático, muito parado, não se movimenta, o negócio está pegando fogo e você está lá olhando para a brisa, né, vendo o arco-íris e os passarinhos cantando. Ou a pessoa ela quer sair afoita, desbravando o mato na unha, derrubando tora de madeira no dente, né? E o que vai acontecer? Vai quebrar a unha, quebrar o dente, vai voltar para casa machucado, não vai resolver nada. Exige-se de nós paciência, preparação para agir no tempo certo. Não é isso que o autor de Eclesiastes nos ensina, né? O texto mais famoso de Eclesiastes, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Os discípulos passaram pelo tempo que estiveram com Jesus, vendo, acompanhando, aprendendo com Cristo. Agora é um tempo de fazer o quê? Esperar. Esperar o Espírito Santo vir. Para só então, depois que o Espírito Santo viesse, chegar um outro tempo, que era o tempo de cumprir devidamente a missão, serem capacitados. Além de esse texto nos ensinar sobre a paciência, então, e sobre o tempo certo, ele também nos ensina algo, irmãos, que é a realidade de que a obra de Deus, ela não é feita com esforços humanos. A gente, às vezes, tropeça muito nisso, sabe? Às vezes a gente entra em coisas desnecessárias, pensando exclusivamente no cumprimento da obra de Deus, ou às vezes a gente trava muito por muito medo, por muita preocupação, porque a gente pensa que nós é que estamos no controle, que nós é que estamos fazendo as coisas e que as coisas vão acontecer por causa da nossa sabedoria, da nossa expertise, pelo fato de nós tomarmos as decisões certas e tudo mais. E não é assim, irmãos. A obra de Deus ela é realizada com a capacitação divina. E eu não estou falando isso daqui naquele sentido místico da coisa, sabe? Trazendo aquela ideia de que nós só precisamos do Espírito Santo, então mais nada. Só preciso do Espírito Santo, mais nada. Não, irmãos, claro que não. Até porque a capacitação que o Espírito Santo traz para a gente, ela se dá de forma natural e de forma sobrenatural, né? Ou seja, se preparar intelectualmente, teologicamente, faz parte da capacitação que o Espírito Santo traz para a gente. Mas não é só isso. Não é só isso. Nossa fé, ela não é simplesmente uma ideologia. Ela não é uma mera matéria de faculdade, uma mera ciência a ser estudada e aplicada. Nossa fé, a palavra da cruz, ela é poder de Deus. Poder que é manifestado pela obra sobrenatural do Espírito Santo, irmãos. Sobretudo, transformando os corações de pedra em corações de carne, libertando os condenados do inferno e fazendo com que esses ex-condenados se assentem na mesa para o grande banquete preparado pelo Cordeiro de Deus. Irmãos, isso não vem de intelectualidade humana, isso vem do poder do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que capacitou os discípulos, que veio sobre eles, que os preparou, é o mesmo Espírito que vem sobre nós, nos capacitando para que a gente realize então essa obra tão nobre que é servir a Deus. É isso que a gente tem por todo o livro de Atos dos Apóstolos. Homens simples, sempre em menor número, fazendo o quê? Desafiando reinos em nome de Cristo. Servos de Jesus, abandonando as suas vidas, deixando suas vidas para trás e cruzando os mares para levar a mensagem do Evangelho. Nós vemos aqui no livro de Atos pessoas com doenças gravíssimas sendo curadas por meio da ação do Espírito Santo. Nós vemos aqui pessoas, almas oprimidas pelos demônios, se rendendo ao Cristo que é pregado pelos apóstolos. Pessoas que estavam entregues ao paganismo, adoração a ídolos estranhos, deuses estranhos, com o coração cheio de desejo por Cristo, caindo de joelhos ao chão, perguntando aos apóstolos o que precisavam fazer para ser salvos. Irmãos, nós temos aqui o texto dizendo que em uma única pregação, 3.000 almas se converteram a Jesus. Tem noção? Porque a eloquência de Pedro foi invejável. De jeito nenhum. Lê lá o texto que Pedro pregou, porque está escrito lá na íntegra, chega ali na praça e lê aquilo ali como se estivesse pregando e vê se vai converter 3.000 almas. De jeito nenhum, irmãos.
Ao mesmo tempo, nós vemos um homem solitário dentro de uma carruagem, indo embora de uma festa para a sua cidade, lendo o texto do profeta Isaías sem entender nada, e de repente o Espírito Santo traz até ele ali um intérprete que interpreta para ele, ensina o texto, e o homem chega diante da água e diz assim: tá aí a água, o que me impede de ser batizado? E é batizado. Tudo isso o quê? A ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso é um reflexo de todos nós, da vida de todos nós. Esse mesmo Cristo, esse mesmo Espírito, essa mesma palavra, esse mesmo poder que veio até nós em algum determinado momento da nossa vida, nos convenceu do pecado, nos levou cativos de joelhos aos pés do Senhor. Tudo fruto do quê? Ação do Espírito Santo. E agora, tudo aquilo que nós quisermos fazer, tudo aquilo que nós pretendemos fazer como crentes, que está relacionado com a obra de Deus, com o reino de Deus, nós precisamos fazer como? Debaixo da capacitação do Espírito Santo. Assim como aconteceu com os apóstolos. Ah, pastor, como que isso vai acontecer então? Nós precisamos então agora nos reunir aqui na sexta-feira, meia-noite, todo mundo de jejum, né? E começar a invocar que venha sobre nós, Espírito Santo, venha sobre nós, Espírito Santo, para que a gente comece a entrar em transe aqui, e aí nós vamos sair todos cheios do Espírito de Deus para fazer a obra de Deus. Não, isso é bobagem, isso é palhaçada. Não é assim. A capacitação do Espírito Santo, irmãos, ela vem primeiro quando esse Espírito, ele te converte, ele te salva, ele te arranca das garras da morte, ele te arranca da condenação eterna, te traz para Cristo, limpa a sua alma dos seus pecados. Essa capacitação ela vem com o tempo, à medida com que você participa do povo de Deus, do reino de Deus, da comunidade da fé, do corpo. E é aqui, nesse corpo, fazendo parte desse corpo, que essa capacitação do Espírito Santo ela vai sendo trazida para a sua vida aos poucos, gota a gota, porque Deus não tem pressa, né? Deus não tem pressa. A gente quer apressar, Deus não tem pressa. Cada culto, cada estudo, cada ensino, cada leitura, cada oração, cada viver com Deus é o Espírito Santo te capacitando, te conduzindo. Não há um momento, um ápice, sabe? Um momento eureka, onde você olha e fala assim: a partir desse dia, desse momento, agora sim eu estou capacitado e agora sim eu vou fazer a obra de Deus. Não, irmãos, não. Isso é misticismo. Pensa numa ordenação pastoral, né? A partir do momento, então, que o indivíduo recebe ali a imposição de mãos, que ele recebe agora uma carga de poder muito grande para ele poder sair fazendo a obra de Deus. Claro que não, irmãos. Aquilo ali é só a confirmação de algo que tem sido visto pelo próprio corpo, pela própria igreja. Aquilo é a confirmação de algo que já está presente, não existe nada místico. Acontece ali a imposição de mãos, porque isso é simbólico na Escritura. E a Bíblia diz para fazer isso, mas não é, sei lá, como energia, né? Que os polos, os cabos têm que estar conectados para transferir de um para outro. De jeito nenhum, irmãos. De jeito nenhum. A capacitação pelo Espírito Santo para que nós possamos atuar, então trabalhar na obra de Deus, ela vem daquelas coisas que muitos de nós ignoramos, que a gente acha que não é. A oração, a leitura da Bíblia e a participação na vida da igreja. Olha só que coisa. Então nesse sentido todos serão capacitados? Em certo sentido sim, em certo sentido não. Todo crente é capacitado para pregar o Evangelho, para falar do Evangelho. Vida, morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus em prol de pecadores que são depravados por natureza e precisam de Cristo. Todo crente é capacitado para fazer isso. Agora, o Senhor ele chama de forma específica certas pessoas para certas áreas específicas. E aonde que vem essa capacitação? Na vida da igreja. Na vida da igreja. Só enviar um indivíduo para um seminário longínquo, onde ele fica no internato 4, 5 anos lá e depois voltar pronto, não existe. Não é o método bíblico. Não é o método bíblico. O método bíblico é o quê? Caminhada junto com o corpo.
andar junto com o corpo, aprender junto com o corpo. É o membro que cresce junto com o corpo, para que sirva aquele corpo junto com os demais membros. É isso a capacitação do Espírito. Mas por que aqui no livro de Atos dos Apóstolos o Senhor manda esperar por um momento específico? Porque, irmãos, é outra coisa que a gente precisa entender quando a gente estuda e lê o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não é um Ctrl-C, Ctrl-V que a gente faz para a nossa vida, tá? Tem muita coisa aqui em Atos dos Apóstolos que é pontual, que é um cumprimento específico de algo que não vai ficar se repetindo todas as vezes. Porque se é cumprimento e aconteceu, o que significa? Se cumpriu. Então, a descida do Espírito Santo, a gente vai ver isso quando a gente chegar lá no capítulo 2, mas a vinda do Espírito Santo é uma coisa pontual, não é algo para a igreja ficar a todo momento, venha sobre nós, Espírito Santo. Isso, assim, ou você não entendeu, ou o Espírito Santo não está sobre você, você precisa clamar para ele vir. Porque o padrão que a gente tem é que isso daqui é uma promessa que o Senhor Jesus disse, tanto que ele diz o quê? Fiquem até que ele venha. Aí ele veio. Depois que ele vem, o que eles têm que fazer? Agora vocês vão. Não é no outro dia voltar e falar assim, venha sobre nós, Espírito de Deus, e nos capacite. Aí no outro culto eles estão lá de novo, venha sobre nós, Espírito de Deus. Isso já aconteceu. Aconteceu uma vez, ele veio, não foi embora mais. Está aqui até hoje, nos capacitando. Muitas coisas aqui são um relato para nós desse momento de transição, desse momento de preparação. Aconteceu, o Espírito veio, está aqui até hoje. Todo crente, então, que se converte, que crê em Cristo, ele agora já tem o Espírito Santo, já recebeu o Espírito Santo e não precisa desse clamor todo, a todo momento, chamando ele para vir, para descer, para nos encher, essa coisa toda, porque isso é misticismo fundamentado num equívoco interpretativo muito grande. Para a gente finalizar, o texto segue, então, e Lucas registra para a gente a ascensão de Jesus. Aí ele diz assim, versículos 6 e 7. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Interessante, né? Os discípulos seguem sendo discípulos, né? Não muda, né? Não muda, só muda o CPF. Jesus ressurreto diante deles, dando as últimas instruções e falando para eles, fiquem aí até esperar a vinda do Espírito Santo para que vocês sejam capacitados para fazer o quê? Para ir por todo o mundo pregando o Evangelho. Aí quando Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo, qual que é a pergunta deles? Senhor, é aí então que o Senhor vai restaurar o reino? O que eles estão preocupados, irmãos? Estão preocupados com política. Lembra daquela ideia que a gente veio falando na exposição de Lucas, de que o povo de Israel, muitos não reconheceram Jesus como Messias, porque eles estavam esperando um Messias o quê? Político. Um Messias que viria, expulsaria os romanos e reinaria novamente no trono de Davi. Seguiria conduzindo como rei. Não foi isso que Jesus fez. Jesus, inclusive, morreu, não cumpriu isso. Agora, eles seguem com essa mesma expectativa. Então, Jesus está dizendo assim, fique em Jerusalém que vai vir o Espírito Santo sobre vocês. Aí eles, esfregam as mãos, lambem ali os lábios e perguntam, então é nesse momento que o Senhor vai restaurar o reino. É nesse momento que os romanos serão expulsos e o reino de Davi vai retornar. E Jesus, muito sutilmente, responde para eles, olha, isso não é da conta de vocês. É isso que Jesus está dizendo, Não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Jesus os repreende, que ainda que uma repreensão branda, mas ele os repreende. Eles falam, gente, não se preocupem com isso. E aí entra o versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus está respondendo após a repreensão e mostrando que a preocupação de vocês não é com Israel. A preocupação de vocês é receber o poder aqui que o Espírito Santo vai trazer quando vier sobre vocês, para que ao invés de
terem uma postura introspecta aqui para Israel, vocês fazerem o contrário, vocês expandirem esse reino. Samaria, havia um problema grave entre os judeus e samaritanos, a gente falou isso daqui quando a gente pregou a parábola do bom samaritano. Então, o evangelho ia para Samaria, toda a Judéia e até o quê? Os confins da terra. O movimento que a missão dos discípulos iria fazer era um movimento para fora, era um movimento externo, e não um movimento para dentro, como era no Antigo Testamento, aonde todas as nações eram atraídas para Israel, onde você tinha em Israel um centro religioso, que era o templo, e todos deveriam vir para ali. Agora não, agora é o povo de Deus, é a igreja, nessa nova etapa que faz o quê? Expande o evangelho, leva o evangelho gradativamente naquela circunvizinhança até o fim do mundo. E isso é maravilhoso, irmãos, porque é isso que nós temos no livro de Atos contando para a gente. Atos diz para a gente que o Espírito Santo vem, Pedro prega, onde? Em Jerusalém. 3.000 convertidos. Logo depois, Filipe, um dos diáconos, desce até Samaria, prega o evangelho em Samaria. O que acontece? Os samaritanos creem. Quando os samaritanos creem, Pedro vai até lá, confirma aquela obra, ora por eles, o Espírito Santo desce ali, confirmando os samaritanos também agora na igreja. Depois, lá em Atos 10, um tal de Cornélio, gentil, grego, ou romano, acho que romano, né? Romano, na verdade. Ele recebe a visita de um anjo e fala, olha, manda buscar Pedro em tal lugar que ele vai vir orar para você. Busca Pedro. Pedro primeiro tem que ter uma visão, né, simbólica ali, manifestando que o Senhor está agindo ali. O Senhor fala com ele, vai com esses homens. Aí Pedro vai, aí Pedro ora. E o que acontece? O Espírito desce sobre Cornélio, um romano, gentil. Aí, confirmando o quê? Gentios na igreja, não só judeus, não só samaritanos, que eram meio judeus, mas também gentios. Aí Paulo entra na jogada. E aí quando você vê, Paulo faz o quê? Ele pega um barquinho, vai pelo Mediterrâneo inteiro ali, vai pregando o evangelho. Corinto, Grécia, Tessalônica, Éfeso, Colosso, pregando o evangelho, plantando igrejas. No final, Paulo está escrevendo aos romanos, pedindo ajuda com a intenção de levar o evangelho até a Espanha, que era o ponto mais longínquo conhecido por eles. A América ainda não tinha sido conhecida, né? Então, ou seja, para o mundo conhecido da época, durante o período do livro de Atos, o evangelho cumpriu. Foram testemunhas Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. É impressionante, você vai estudar a história dos apóstolos, dos 12 apóstolos, a tradição traz isso, há muitos relatos históricos sobre isso. Tem apóstolo de Jesus que vai para a Índia e morre martirizado lá na Índia, um dos 12, se não me engano agora, Tomé, é martirizado lá na Índia. Olha onde está a Índia, a perspectiva ali de Jerusalém, de Israel. Ou seja, irmãos, eles expandiram, levaram o evangelho para o mundo, mostrando para a gente então o quê? Que esse poder que veio não é político, não é militar, não é para restaurar um reino terreno, como os discípulos perguntaram, é para fazer o quê? Testemunhar. Testemunhar. E é isso que Jesus diz, né? Vocês serão minhas testemunhas. E é muito engraçado aqui, irmãos, há uma ironia muito legal aqui. Não legal, né? Entendam o que eu quero dizer como legal. A palavra usada aqui para falar de testemunhas é a palavra grega mártir, de onde vem a nossa palavra mártir, martírio, que com o tempo foi um termo que passou a ser relacionado com sofrimento e até mesmo morte por causa da fé. Jesus já está desde aqui dizendo o seguinte: vocês vão ser minhas testemunhas. E isso vai cobrar um preço de vocês. O Espírito Santo desceria para proclamar, para capacitar eles para que eles proclamassem Cristo. Essa missão iria se expandir, mas o que acontece? Eles iriam sofrer por isso. Com exceção do apóstolo João, que morreu de velhice, lá com seus praticamente 100 anos, todos os outros apóstolos de Jesus morreram violentamente. Esfolados, apedrejados,
decapitados, atravessados por lanças. Alguns foram jogados do alto de edificações, não morreram, foram apedrejados para acabar de morrer. Teve apóstolos que foram mortos arrastados pela cidade por cavalos. Amarra a mão do indivíduo, prende no cavalo e sai correndo com o cavalo. O indivíduo vai sendo esfolado no chão ali até morrer. Todos, com exceção de João. João o Senhor quis preservar. Os outros selaram o seu testemunho com o próprio sangue. Foram mártires mesmo, no sentido mais literal da palavra. E aí, irmãos, a gente vê que ser testemunha de Cristo não é status. A gente não enxerga o evangelho servir a Deus como status. Não é uma questão de troféus ou lauréis, né? Vir para Cristo, servir a Cristo, não é essa mensagem mentirosa e diabólica que esses evangelistas aí da internet têm oferecido para as pessoas, dizendo para elas irem até Cristo, que todos os problemas serão solucionados, que aquela coisa toda, que tudo aquilo que você desejou, Cristo vai te dar, porque você é um lindo de Jesus e tudo mais. Claro que não, irmãos. Claro que não. Servir a Deus requer de nós renúncia. Requer de nós abrir mão de muitas coisas. Requer de nós, irmãos, perseverança. Requer de nós, sim, um preço, um custo alto que precisa ser pago. Não estou falando da salvação. Salvação, quem pagou o preço foi Cristo, obviamente. Mas o servir a Deus, o vir a Cristo, ele cobra, sim, o seu preço, como deveria ser. E a gente encara isso não com pesar, não com aquela atitude assim, meu Deus, poxa, o Senhor me chamou, me escolheu, justo eu, e agora? Olha o tanto de coisa que eu vou perder, olha a vida difícil que eu vou ter. É claro que não, você foi liberto do inferno, da condenação eterna, de passar a eternidade condenado longe do Senhor. Então, tudo aquilo que você padecer aqui nessa terra, você ainda está no lucro, e muito lucro. Os apóstolos entenderam isso aqui no livro de Atos. Começaram a pregar, foram presos pelas autoridades, foram severamente açoitados. Aí você acha que eles saíram o quê? Cabisbaixos, né? Meu Deus, deu tudo errado, puxa vida, agora só falta pôr a gente na cruz também, igual fez com Jesus. Não, eles saem felizes, regozijando por terem sido dignos de sofrerem da mesma forma que Cristo sofreu. E o chamado para a gente, irmãos, não é diferente. Nós ainda estamos nessa mesma era da igreja, a era de Atos dos Apóstolos, né? A era do Espírito Santo. O chamado para a gente também é de luta, de perseverança, de perseguição, de renúncia, de enfrentar lutas, tribulações. Continua sendo a mesma coisa. O apóstolo Pedro, quando vai confortar os destinatários da sua carta, ele diz o que? Olha, se regozijem porque outros irmãos espalhados pelo mundo estão padecendo das mesmas coisas que vocês. Que palavra encorajadora, né? Porque você acha que ele vai dizer assim, gente, olha, fica tranquilo porque isso está acontecendo só aqui, em breve vai passar. Não, ele está dizendo, ao redor do mundo, os outros irmãos estão padecendo do mesmo jeito, estão sofrendo as mesmas coisas. Por que isso é um encorajamento, irmãos? Porque é isso que está previsto desde o nosso chamado. Se foi assim com o nosso mestre, quanto mais conosco, que somos servos. E isso está prescrito, imagino eu que não de forma intencional por Lucas, mas no termo que ele usa quando ele vai escrever o que Jesus disse: vocês serão minhas o quê? Testemunhas. Testemunhas. Isso vai cobrar caro de vocês, inclusive a própria vida. Todos martirizados, nenhum negou a fé, nenhum voltou atrás, nenhum diante ali do gume da espada, do calor da fogueira, voltou atrás. Perseveraram naquilo que haviam aprendido do Senhor. Eu acho que fica para a gente, então, que o chamado para nós também é o mesmo. Somos chamados para sermos o quê? Testemunhas, mártires. Da mesma forma? Não sei.
Até o momento, graças a Deus, não é a realidade que nós temos enfrentado aqui no país, e a gente nem quer isso, né? Loucura esse povo que sai por aí orando, pedindo tribulação. Eu vou querer pedir tribulação? Eu quero pedir livramento de tribulação. Eu não sou doido. Pedir perseguição? Claro que não, irmãos. Perseguição impediu a igreja de expandir. Perseguição é morte de servo de Deus, morte de novos convertidos, muito material produzido foi queimado, foi jogado fora pelos perseguidores. Isso resulta no impedimento do avanço da obra de Deus. A gente não quer isso, não. A gente quer continuar tendo liberdade de vir aqui no domingo, cultuar a Deus, ouvir a pregação, cantar os louvores, falar de Jesus para as pessoas termos de fato testemunhas. Mas sabe, irmãos, não é a realidade de todos os crentes. Hoje, tem crentes hoje no mundo que estão selando a sua fé com seu próprio sangue, assim como esses apóstolos. Vocês viram aí no ano passado aquelas notícias que correram o mundo, não pelas mídias tradicionais, porque as mídias tradicionais não falam isso, mas que correram pelo mundo de cristãos sendo mortos na Somália, de cristãos sendo mortos na Nigéria. Em 10 anos, mais de 50 mil cristãos mortos na Nigéria. 10 meses, desculpa. Muita gente. Uma escola cristã para meninas foi invadida. Mais de 500 meninas foram sequestradas por radicais islâmicos. Jovens, adolescentes. Você acha o que aconteceu com essas meninas no cativeiro? Agora, recentemente, as que sobraram foram libertas. Selando o seu testemunho com o próprio sangue. Cristãos hoje na China estão tendo que se reunir clandestinamente, porque eles até têm autorização do governo para se reunir livremente, mas aí eles precisam fazer o quê? Acatar a ideologia do partido, acatar a ideologia do governo e pregar no púlpito da igreja aquilo que o partido chinês quer que eles preguem. Os fiéis vão fazer isso? Não vão. Aí eles preferem correr o risco de serem presos, pagarem multas pesadas ou alguns até serem condenados à morte. Coreia do Norte. Olha o que está acontecendo. Já viu aquela grande conferência cristã que acontece lá na Coreia do Norte? Você nunca viu, porque não tem. Porque é proibido. Porque eles matam as pessoas tentarem fazer isso lá. Então, apesar de aqui onde estamos a situação ser boa nesse sentido, ao redor do mundo tem crentes que foram cheios do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo para serem testemunhas, estão testemunhando fielmente, mas estão selando esse testemunho com o próprio sangue por amor a Cristo. Que isso, irmãos, sirva de encorajamento para nós. Que a nossa realidade boa sirva de encorajamento para nós, para que nós de fato então sejamos testemunhas do Senhor. Versículo 9 diz assim: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Isso aqui é maravilhoso, né? Jesus é elevado aos céus diante dos olhos deles. Não é uma coisa subjetiva, não é uma visão interna, não é uma impressão que eles tiveram, não. Algo visível. Eles viram Jesus subindo. De repente, uma nuvem encobre Jesus ali. O Cristo que sofreu, padeceu, agora é recebido na sua glória, exaltado. O servo sofredor agora é entronizado. Lembra de Jesus dizendo: todo poder é me dado nos céus e na terra. Agora, irmãos, essa ascensão não significa ausência, abandono, como a gente já vem falando. Reinado. Jesus sobe, ascende, mas continua o quê? Governando.
E é justamente porque Jesus sobe que o Espírito Santo vem e então conduz a igreja aqui na terra. Os discípulos ficaram olhando para o céu, compreensível, né? Estão vendo ali o seu mestre, agora é sim uma despedida definitiva, entre muitas aspas aí, o mestre ao qual eles caminharam durante muito tempo juntos, né? E estão olhando, mas aí é muito legal isso daqui, porque os anjos vêm, né? Os anjos vêm e despertam e falam, ó, fica olhando para cima não. O que vocês estão olhando para cima? Né? Ou seja, a missão continua, o trabalho continua, a história continua. E aí reforça essa promessa. Do mesmo jeito como vocês viram ele subir, ele vai voltar. E é maravilhoso, irmãos, o livro de Atos e a história da igreja, que corresponde até esse momento agora, até o dia 15 de fevereiro de 2026, é uma história que acontece entre dois grandes eventos gloriosos: a subida do nosso Senhor Jesus, a ascensão do nosso Senhor Jesus e o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus. A ascensão do Rei e o retorno do Rei. Sabe, a gente não tem que querer definir tempos, datas para a vinda de Jesus e tudo mais. Nós precisamos fazer o quê? Aquilo que ele mandou o seu povo fazer nesse intervalo entre a sua ascensão e o seu retorno. Ser testemunha. Permanecer fiel apesar de qualquer coisa. Entendendo, irmãos, que esse Cristo que reina é o mesmo que virá como um rei glorioso, um rei poderoso, trazendo a consumação de todas as coisas, trazendo de verdade paz, sabe? Destronando governos corruptos, governos tiranos, destronando juízes que distorcem o juízo em causas próprias, destronando homens maldosos que permanecem aí na impunidade diante das leis dos homens, sabe? Estabelecendo o seu reinado, consumando de fato todas as coisas. E nós aguardamos isso, irmãos. Aguardamos isso esperançosamente. Esperançosamente. É o texto que eu sempre cito porque é o texto que nos traz grande esperança. Final de Apocalipse. Quando ele vier então e enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E não haverá mais pecado, nem pranto, nem dor, nem sofrimento. Que o Senhor nos preserve, né? Que o Senhor nos ajude. Que esse Cristo, então, que, de novo, não está ausente, mas está presente por meio do Teu Santo Espírito, continue nos dando forças para seguir essa missão, né? Vivendo, então, nesse intervalo. E é por isso, irmãos, que eu quero convidá-los agora, então, todos a ficarem de pé, para que nós possamos, como Igreja do Senhor, confessar juntos aqui uma fé da igreja que é a fé de todos os tempos e que engloba tudo isso que nós vimos até aqui, que é o chamado, então, Credo dos Apóstolos. Vamos recitar isso daqui juntos, irmãos, reforçando, então, essa nossa fé, que é uma fé que pega tudo isso que nós falamos aqui hoje. Vamos lá? Eu vou conduzir e vocês recitam junto comigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna.
Amém. Senhor, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos instrui por meio da Sagrada Escritura. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor, na tua infinita sabedoria, decidiu, Deus, nos enviar o teu Santo Espírito para que nos capacitasse, Deus, começando pelos seus apóstolos e se expandindo para todo o teu povo, chegando até nós hoje, Senhor, para nos capacitar, Deus, para sermos testemunhas do Senhor nesse mundo, fazendo com que a tua palavra, o teu evangelho, ele rompesse fronteiras, Deus, e chegasse até os recônditos mais distantes dessa terra. Obrigado por isso, Deus, porque nós somos frutos desse trabalho. Nós aqui hoje no Brasil, Senhor, nós somos frutos da obra missionária que começou lá no livro de Atos dos Apóstolos, Deus, e veio se expandindo pelo mundo e nos alcançou, Deus. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por isso. Nosso pedido é que o Senhor continue nos ajudando a sermos fiéis, a permanecermos, Deus, com fidelidade ao Senhor e à tua palavra, Senhor, para assim sermos conduzidos pelo Senhor, guiados pelo Senhor em tudo, para que assim, Senhor, possamos também fazer o teu nome conhecido, Deus, para que, assim como um dia fomos alcançados por meio do trabalho, da renúncia, da obra de alguém, Senhor, outros também sejam alcançados, Deus, por meio dessa nossa mesma renúncia e entrega, Senhor, ao pregar a tua palavra, ao levar o teu santo evangelho. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.